Bênção de Deus. Estende suas mãos. Pai, quero te dar graça neste momento. Poderíamos, Pai, ir para casa depois desse louvor, Senhor, porque certamente falou grandemente cada coração, Senhor. Mas eu sei que o Senhor ainda tem uma porção para nos entregar nessa tarde, Pai. Usa a tua serva, a tua filha, essa guerreira, que tem sido, Pai, ou tentado ser obediente à tua voz, Senhor amado, para ser o instrumento, Pai, como ela tem sido em nossas vidas, todas as terças-feiras aqui na Ceféia, Senhor amado. Cobre ela com teu sangue, a sua filha, a sua casa, Deus. Renova, Pai, do alto da cabeça a planta dos pés, tirando toda a dor, Senhor. Em nome de Jesus, que incomoda, Pai, porque nós somos seres humanos, ó Pai, nós não somos máquinas, Senhor. Mas eu tenho certeza, Pai, que através da vida dela, irá, Pai, fluir algo, Pai, que vai de encontro aos nossos corações e aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. A paz do Senhor Jesus. Esse amém foi para mim, né? A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, que alegria. Mais um mês. E o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos fortalecido. Louvando a Deus pela vida da Sumara. Estava com saudade de ver ela cantando, irmã Neide, seu esposo Levi. Conheço a Sumara desde garotinha. E eu digo, a menina não envelhece, acho que eu que envelheci. Ela continua a mesma coisa. Não passa de 30 anos. Olha, está vendo? Estou falando? Mas Deus renova nossas forças. Que alegria tê-los aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada vida que está nos assistindo nessa tarde. É um motivo de nós nos alegrarmos, porque há um ano vivendo essa pandemia, e o Senhor cuidando de nós. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Toda glória e honra seja dada ao Senhor. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo. Tem irmãos em São Paulo, outros estados. Tem uma amiga minha lá na Genebra, na Suíça, assistindo, a irmã Silvana. Tem irmãos nos Estados Unidos. Graças a Deus que a Ceféia tem chegado longe e o nome do Senhor tem sido glorificado. E não vai ser diferente. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Glórias a Deus. Está acabando a minha água. Aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo assim, como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos podem dizer amém? Aplaude a Jesus, tome seu assento. Aleluia. Eu vou pegar um gancho aqui na leitura do pastor Márcio sobre a parábola das 10 virgens. E ele falou algo muito importante sobre ter azeite na lâmpada. E a Bíblia relata que eram 5 prudentes e 5 nécias, ou 5 loucas, como tem algumas traduções. Mas o interessante é que eu já preguei esse tema em muitos congressos, que eu descobri que as 10 virgens estavam na igreja. Só que as 5 loucas não perceberam que o azeite tinha acabado.
Elas estavam na igreja, cultuavam, davam oferta, só que a vida de oração delas tinha cessado. E as 5 prudentes, além de ter azeite na lâmpada, elas tinham reserva. E o Senhor manda perguntar para nós, como está a nossa reserva? Eu preguei domingo em Pirituba, Jardim Felicidade, o tema foi: você ainda tem semente do celeiro? Quando o profeta Ageu repreende o povo que abandonou a casa do Senhor, abandonou a construção do templo, e ele traz uma mensagem forte, chamando o povo de volta, que retomasse a construção, que fizesse tudo o que Deus tinha mandado. Mas alguns diziam assim: nós não temos condições, a gente não vai conseguir construir. E o Senhor diz na boca do profeta Joel: eu sou o dono do ouro e da prata. E o Senhor disse: olha, a hora que vocês subirem para a festa das cabanas, dar sua primícia, sua oferta, fazer aquilo que é a ordenança divina, eu abrirei os céus e mandarei o mosto, o azeite, não vai faltar figo na figueira, não vai faltar uva na videira, não vai faltar romã na romeira, e não vai faltar azeite na oliveira. E eu trouxe o significado de cada planta. Engraçado que a romeira, que é a que dá romã, que é um fruto gostoso, até dá mais para o final do ano, ela tem a casca dura. Você ama romã, tem a casca dura, aguenta tudo. Tem horas que a gente tem que ser casca dura, aguentar tudo. E a semente, e o profeta pergunta: ainda tem semente no celeiro? Você ainda tem reserva com Deus? E é muito importante o que a Sumara cantou aqui. Vou pegar um gancho também. Daniel venceu a adversidade porque ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que a escritura estava assinada, mesmo sabendo que ele ia ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela virada para a banda de Jerusalém. A janela da oração tem que estar aberta, para vencer os leões ferozes, para vencer as adversidades que estamos enfrentando. Aleluia, temos que ter a nossa janela da oração aberta. Aleluia, e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem levantado vidas, tem levantado intercessores, tem levantado homens e mulheres de oração nessa geração que estamos vivendo nesse momento. Aleluia, olhando para esse texto sagrado, aleluia, a tempestade jamais vai anular a bondade de Deus. As tempestades jamais vai parar o projeto de Deus. As tempestades jamais vai anular aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. As tempestades, elas trouxeram uma experiência para os discípulos. Eles entendiam de pesca, entendiam de alto mar, sabiam exatamente aonde era propício a tempestade, o local que era propício a vir mais ventos e tempestade. Mas o interessante é que eles esqueceram de uma coisa, que no meio da tempestade Jesus estava num barco. Você não pode esquecer isso. Pode vir a tempestade, pode vir o mar bravio, agora o que não pode faltar é a presença do mestre. A presença do mestre tem que ser imprescindível na minha e na tua vida. Quantos podem glorificar a Jesus por esta palavra? Como são as tempestades que vêm? A minha filha acordou essa madrugada assustada. Fazia tempo que eu não via ela orando. Eu já estava lá na cozinha orando. Eu percebi ela de joelho: mãinha, eu tive um sonho terrível. Nem vou contar para vocês. Eu disse: então Deus permitiu esse sonho para você acordar, para ir orar. E tem gente que só busca Deus no meio da tempestade. Ele espera a tempestade vir. Por que não busca antes? Por que não vai para o joelho antes? Espera vir a luta. Aleluia. O Senhor está nos advertindo. Esse tempo de calamidade, esse tempo de incerteza na sociedade, esse tempo do medo, aleluia, o tempo em que muita gente, desculpe a minha franqueza, está confiando só na vacina. Não vejo a hora de tomar. Eu vou estar imunizada. E a sua confiança está onde? Eu viajei 11 vezes durante a pandemia. 11 viagens. Em 3 meses e meio. Todas de avião. E não tinha espaçamento. Não tinha aquela história de que uma fila de passageiro e outra não. Todo mundo junto. Estou viva.
O Senhor tem cuidado de mim. Fui e voltei. A última viagem que eu fiz agora, menos de 10 dias, para São José do Rio Preto, vinha um senhor tossindo a viagem inteira lá na frente. Todo mundo preocupado, eu tranquilo. Senhor, comecei a orar em espírito, cessa essa tosse. Ele estava de máscara, tudo bonitinho, mas o homem, acho que o ar condicionado muito gelado, inclusive eu fico afônica, eu tenho rinite, então resseca a sinusite, fica com as gargantas horríveis, as cordas vocais. O homem tossiu, ele começou a parar quando avisou que estava já chegando, nós íamos sobrevoar em Guarulhos. Eu orando, Jesus, guarda-nos, esconde, imuniza esse ambiente. Aleluia, Senhor, purifique esse ambiente com teu sangue. Guarda a minha vida, guarda a vida de todos que aqui estão. Porque quando Paulo estava dentro da embarcação, em Atos capítulo 27, a Bíblia diz que ele estava sendo levado preso, mas o Senhor apareceu a Paulo e disse: Paulo, não temas, nem um fio do cabelo de cada um de vocês vai ser atingido. A tempestade veio, e ele recebeu uma revelação de Deus, só que o comandante do barco só acreditou no piloto, e não em Paulo. Paulo disse: varão, o anjo do Senhor apareceu a mim essa noite e disse que nós vamos chegar. Precisou esvaziar o barco. Só que o comandante não deu crédito em Paulo. Ele confiava no piloto. E muitas vezes a gente não dá crédito no que Deus fala. A gente confia no homem, no governador, na OMS. A gente confia nos órgãos de saúde e não confiamos em Deus. Então eu fico muito preocupado. Como são as tempestades? Ela vem como furacão, terremoto, maremoto, um acidente, uma enfermidade, um desemprego, uma crise. São tantas tempestades que vêm sobre nós. Algo na área financeira e espiritual. E as tempestades, elas são perigosas. A Bíblia diz que o barco era varrido pelas ondas. Tamanho era a força da tempestade. A tempestade, quando ela vem assolando tudo, arrancando tudo, tirando coisas do lugar. Ultimamente em São Paulo tem passado por essas tempestades final de tarde. Vento forte que derruba 30, 40, 50 árvores, amassa carro, derruba gente, arrasta pessoas. Isso é uma tempestade. O interessante é que muitas vezes a tempestade, ela não avisa, ela vem de repente. Tem coisas que na minha vida e na sua vida ela vem de repente. Quando minha filha me contou o sonho, eu levantei, ergui as mãos e disse: em nome de Jesus, eu anulo todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu cancelo toda articulação de demônios contra a minha casa e contra a minha vida. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, lá no Jardim Antártica, onde eu fazia a tarde da bênção, uma determinada irmã teve um sonho à noite. Ela acordou apavorada. O esposo dela trabalhava pro lado de Guarulhos, se não me engano. E ela acordou e ela sonhou que tinha um ser estranho dentro de casa. E entrava em todos os cômodos e parava dentro do quarto dela. E ela percebeu que era o espírito da morte. E a voz dizia para ela: repreende, repreende, ora e repreende. Ela virou as costas e foi dormir. Uma semana, o marido morreu atropelado na Dutra. Homem jovem, muito amigo meu. Ela disse: se eu tivesse feito o que Deus mandou, meu marido estaria vivo. A voz dizia: clama. É tempo de clamar. A tempestade, ela vem para nos levar a ter uma experiência com Deus. E às vezes você fica esperando que as pessoas tomem atitude e você fica estagnada. A Bíblia diz em Marcos que se levantou um grande temporal de vento. E as ondas arremetiam contra o barco, de tal forma, aleluia, o mesmo que Jesus estava para encher de água, e Jesus estava numa almofada, tranquilo, cansado, porque ele havia ensinado a palavra, ele havia ensinado a multidão, estava cansado. Em Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo, aleluia, de sossobrar. As tempestades das vidas, elas são ameaçadoras, elas vêm nos dar medo, pânico, mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que vai passar.
Vai passar. A pergunta que eu mais recebo todos os dias: devo tomar vacina? Quando acaba a pandemia, vai, missionária, fala. Se eu falar de mim, não vai acontecer nada. E Deus está só provando os nossos corações. Eu digo, irmão, isso não é comigo, o tempo é dele. Ele estabelece tempo para todas as coisas. É o Senhor que determina. E as tempestades, quando elas vêm, são maiores do que as nossas forças. Você não tem o controle. Os discípulos se esforçaram tanto para contornar o problema. E existe problema que vem na sua vida, ou você já está passando por ele, você não está conseguindo contornar. Você está perdendo o controle. E Jesus está dizendo: a hora que você me procurar, a hora que você vier até mim, a hora que você me buscar e pedir que eu entre nessa situação, eu vou cessar o vento e a tempestade. Eles tentaram de todas as formas tentar controlar a tempestade. E existem pessoas, irmãos, que quer contornar o problema e não está conseguindo, porque é Jesus que vai acalmar a tempestade, não é você. Não é você. Aleluia. Minha filha, quando eu estou apavorada, disse: mãe, eu estou morrendo de mim. Eu falei: vamos orar. Nós já repreendemos. Porque a tempestade é algo inadministrável. Você não consegue administrar a tempestade. Elas são maiores do que a sua capacidade intelectual. São maiores do que a sua força. Os discípulos fizeram de tudo para contornar o problema, para sair ileso da tempestade. Porém, tudo o que eles fizeram foi em vão. Tudo que os nossos esforços humanos querem fazer é em vão, porque eles tiveram que pedir socorro para o Senhor, tiveram que buscar a presença de Deus, tiveram que até Jesus: mestre, será que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando? Sempre essa pergunta, ela paira quando estamos passando por a tempestade. Quando a tempestade vem, a primeira coisa você pergunta: Senhor, por quê? Até quando eu vou suportar isso? É forte isso, irmãos. A tempestade está pairando nos governos, na sociedade, na área política, social, financeira e espiritual. Abrangeu todas as camadas da sociedade. Não teve rico, não teve pobre, não teve negro, não teve loiro, não teve ninguém, aleluia, que não passou por isso. Mas nós estamos de pé para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A tempestade, ela superabundam. Ela nos surpreende. Ela transforma o cenário doméstico em lugares ameaçadores. O mar da Galileia, irmãos, era um lugar muito conhecido dos discípulos. Eles sabiam contornar a situação. Eles conheciam demais o mar da Galileia. Agora, eles estão em apuros. Eles conheciam o mar da Galileia na palma da mão deles. Eles eram acostumados a andar em alto mar para ir pescar. Mas, no entanto, aqui não teve sucesso, porque Jesus estava esperando que eles clamassem por socorro, que eles viessem ao Senhor dizendo: Senhor, não deixe nós perecer. Aleluia. Jesus, com a maior calma, levanta e diz: mar, aquieta-te. Onda, cala-te. Mar, aquieta-te. Aleluia. Ele repreendeu a força do vento. Tem coisa, meu irmão, que você tem que correr para Jesus, correr para a oração, correr para a consagração, correr para o joelho. Não vai adiantar você achar que a tua capacidade humana vai resolver. Não vai adiantar. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar vários exemplos de homens que o Senhor provou no meio de tempestade. Abraão foi um, no capítulo 12, no meio da fome. Aleluia. Deus provou o coração de Abraão. No capítulo 22, Deus provou Abraão quando pediu seu filho Isaque como sacrifício. Aqui foi um vento impetuoso, que é usado também em Lucas capítulo 8, versículo 23. Descreve que um grande temporal de vento, ao passo que Mateus 8, 24 diz, essa expressão significa maremoto. Eu me lembro, irmãos, que quando nós morávamos no interior do Paraná, um final de tarde, não era nem mais ou menos esse horário, formou-se um grande temporal. E passou alguém beirando o sítio, nossa, era só sítio, lugar de sítio, jogou talvez uma bituca de cigarro e pegou fogo no sítio do vizinho. E as nossas vacas estavam pastando no pasto ao lado.
o nosso cavalo também. Quando a gente percebeu os focos, a gente morava mais de 50 quilômetros da cidade, até chegar um corpo de bombeiro, irmãos. Começou os fogos e os vizinhos em volta tentando apagar aquele incêndio, rodeando a cabeceira do sítio do vizinho. E outro vizinho, até chegar o nosso. Eu lembro que minha mãe saiu para fora, ela ergueu as mãos ao céu, disse: Deus, o Senhor é o nosso socorro. A nossa plantação vai destruir tudo que plantamos. Os animais vão morrer. Agora Jesus dá ordem a este fogo. Dá ordem, Camandaracaia sobre. Dá ordem a este fogo agora. Irmãos, o fogo se alastrou na fazenda de soja de um vizinho podre de rico, que ele se suicidou no outro dia. Mais de 700 hectares de plantação de soja. Imagina o desespero. O meu coração acelerava. Os irmãos todos clamando. E minha mãe ficou em cima de uma árvore, dizendo: Deus, cessa este fogo. Não deixa se alastrar até nós. E todo mundo correndo, tentando apagar o fogo. O nosso cavalo foi retirado. Meu padrasto correndo para tirar o gado que estava no pasto. E o fogo se aproximando. E minha mãe disse: Deus, tu ouviu a oração de Josué, quando ele disse para o sol e para a lua, tu és o mesmo. Tem hora, irmãos, que você tem que usar a palavra de Deus. Não é o teu recurso humano, não é a tua capacidade tecnológica, a tua capacidade intelectual, não. É a força do braço do Senhor. Irmãos, foi um desespero tão grande aquele dia. E quando minha mãe subiu numa árvore, ela começou a levantar as mãos, nós aqui embaixo intercedendo. Aleluia, abriu os céus, mas caiu uma chuva torrencial, irmãos. Foi uma chuva tão forte que apagou todo o fogo que estava se alastrando na beirada do sítio. Mas foi uma chuva tão forte, irmãos, que vocês não têm noção. Era chuva muito abundante, cessou, aleluia. Os animais não foram atingidos. A plantação chegou aqui, a nossa plantação de algodão, soja, milho e arroz, chegou na beirada. Deus está dizendo: quando você clamar, quando você entrar em oração, a tempestade pode te rodear, mas não vai te atingir. Esse dia ficou marcado na minha vida. Aleluia. Mas caiu uma chuva, pastor Márcio, tão forte que não ficou nem vestígio de fumaça. Até o sítio do vizinho do nosso lado foi alcançado pela chuva, porque houve alguém que se posicionou. Os discípulos disseram: mestre, não te deixa que pereçamos, levanta e faz alguma coisa. Os conflitos, ela vem como tempestade. Como conciliar isso nesse momento? A tempestade, ou as tempestades, elas são determinantes para afirmar que uma pessoa está em desobediência ao Senhor. Os discípulos, tem hora que a tempestade vem porque você não deu ouvido à voz de Deus. Eu vou dizer o que Deus está mandando. A tempestade talvez atingiu a sua vida porque você ficou esperando acontecer e não fez o que Deus mandou. Pagaram para ver. Eu conversando com o pastor hoje de manhã, ele disse: a senhora tem razão. Eu falei: se o povo tivesse dado ouvido à voz de Deus, se nós tivéssemos obedecido, eu falo sem medo de errar. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, não entenda. Essa pandemia no Brasil já tinha cessado. Mas sabe o que fizeram? Quero ver se foi Deus que usou missionário e outros demais. Críticas, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu passei. Se eu fosse uma mulher de parar, como foi dito aqui, imparável, eu não estava pregando mais. Os youtubers, as mensagens que mandaram para mim, foram tantas afrontas. Principalmente quando Deus disse os 3 primeiros meses de 2021. Está acontecendo. E eu li hoje no G1, irmãos. Eu tenho aplicativo no G1 no meu tablet. Um grande pneumologista, a Fiocruz, disse que vai ser o pior momento do Brasil esse mês. O que vamos fazer? Orar. Orar. Porque Deus pode intervir. Pode. Pode. Deus pode parar. Pode.
Foi cantado aqui, eu tenho uma palavra para você, não desanime. Tem crente que entrou em desespero, tem crente que entrou em depressão, tem crente que nunca mais apareceu na igreja. Você encontra ele em todo lugar. Irmão, onde é que você anda? Não, eu sou do grupo de risco. Não aparece na igreja. Mas aqueles são fiéis, estão aqui, ó. Estão aqui. Vão sair daqui debaixo da bênção. A tempestade pode estar ameaçando a tua vida. Mas o Senhor está dizendo, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e vou deter essa tempestade. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de passar por provas. Não, irmãos. O fato de sermos crentes. Uma irmã me mandou uma mensagem esses dias. Disse assim, mas eu sou fiel a Deus. Sou uma mulher que busca a presença do Senhor. Sempre criado no evangelho, no temor. E por que é que eu estou passando por isso? Qual o motivo? Falei, e Jó tinha motivo para ser provado? Jó foi testificado por Deus da sua fidelidade, irmãos. O próprio Deus diz assim, olha, ele é fiel, temente, se desvia do mal, homem correto. Tinha por que Jó ser provado? Quem somos nós para determinar o que deve acontecer, o que não deve acontecer? A gente está vendo crentes eles estão muito inconstantes. Como conciliar essa tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar no barco não evitou que a tempestade viesse. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo. E a pior tempestade foi a falta de fé. E Jesus disse, por que sois tão tímidos? Porque vocês não têm fé? Eu estou no barco, qual é o motivo? Nós vamos passar para outra banda. Havia uma situação do outro lado, que iam se encontrar com o demoniado gadareno. O que eu acho interessante, que os discípulos não reconheceram Jesus. Já o endemoniado, quando viu Jesus, eu assim, o que você tem comigo? O que você vai me perturbar, filho de Deus? Olha só que situação. O endemoniado gadareno, quando viu Jesus, disse assim, tu vieste me perturbar? Filho de Deus. E os discípulos não entenderam. Jesus estava com eles no barco. Faltou, aleluia, fé, confiança. Lá na festa do casamento de Caná da Galileia, faltou vinho. Mas Jesus estava na festa. E a preocupação de Maria, olha, acabou o vinho. Sabe o que ele disse assim? Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Jesus foi um pouco frio, né? Não é chegada a minha hora. Ele olhou para os servos e falou assim, olha, faça tudo quanto ele disser. O que ele mandar, vocês façam. Jesus foi convidado a um casamento e faltar vinho no casamento seria uma coisa falta de honra. Mas Jesus surpreendeu os convidados, porque o melhor vinho foi no final da festa. Deus deixou para o final a tua vitória. Não é agora, é lá no final. Jesus deixou o melhor vinho. O mestre Sala disse, mas como assim? Porque geralmente as festas do povo judeu, na tradição judaica, é regado com muito vinho, muita festa. E o vinho, o pior vinho, deixa para o final. Mas com Jesus, no final é diferente. Pode ter começado ruim, pode ter faltado vinho, mas no final Jesus levanta e diz, enchei as talhas. Faz o que eu estou mandando, porque o milagre é comigo. Jesus deixou o melhor vinho para o final. E o noivo disse, como foi? Porque para o noivo seria uma falta de honra, seria uma vergonha faltar vinho. Mas Jesus preparou o melhor no final da festa. Jesus sempre deixa você ir até o limite. Ele prova, aleluia, as suas limitações. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, foi a falta de fé. Os discípulos entraram no barco, falaram, Senhor, acorda. Senhor, o Senhor não está se importando com o que eu estou passando. O Senhor não está se importando com o meu problema. Olha, nós estamos perecendo. O sofrimento, o desespero, fez eles pensar que o Senhor não estava se importando. Mas aí eu quero dizer uma coisa. O Senhor quer te ensinar no meio da tempestade.
O Senhor quer te ensinar a colocar tudo diante dele e dizer: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho como controlar essa situação, eu não tenho como administrar esse problema, mas eu coloco diante do teu altar e sei que o Senhor resolve. Aleluia, aleluia. Para vocês terem ideia, irmãos, a notícia chegou na cidade de Ivaiporã, muita gente foi no sítio ver que milagre foi aquele que aconteceu naquele dia. Quem era essa mulher que levantou a mão e orou, e Deus mandou chuva e cessou o fogo? Muita gente parou no nosso portão, na porteira, que lá em sítio não tem portão, é porteira. Foi a senhora missionária que orou, e o vento, o fogo cessou debaixo de uma chuva. Ela disse: foi. Qual é a força? Ela disse: a força do meu Deus. Eu não faço milagre, mas Jesus faz. Eu não posso intervir na tua situação, mas Jesus intervém. Eu não posso falar para você o que vai acontecer daqui uma semana, mas Jesus já sabia. Quando Jesus convidou os discípulos para ir para o outro lado, Jesus já sabia que havia tempestade. Ele já sabia. Ele sabia que você ia estar aqui hoje. Ele sabia. Ele sabia que a Sumara havia cantar aqui hoje. Engraçado que eu pensei nessa menina ontem. Falei: gente, cadê aquela garota? Ela tem cara de menina, né? Engana qualquer um. Quando ela tiver uns 60 anos, mais ou menos na minha idade, ela vai continuar com cara de 30. Deus seja louvado na sua vida. Graças a Deus. As tempestades, elas servem para a gente conhecer melhor o Senhor. Sabia? Tem gente que só conhece e reconhece o poder de Deus diante de situações devastadoras. Só reconhece o poder de Deus diante de situações que até quando não acontece, para ele é tudo normal. Eu conversando com uma amiga esse final de semana, e eu fiz uma pergunta a ela. Eu disse: e como vai o teu genro? Ela disse: você não sabe o que Deus fez, porque o moço estava dando trabalho. O homem estava dando trabalho na família, não estava nem aí, para ele tanto faz, tanto fez. A mulher engravidou do terceiro filho, e Jesus deu um aperto no camarada, levou ele para a UTI, deixou ele no vale da sombra da morte. Aleluia, mas lá no vale da sombra da morte, ele se rendeu aos pés do Senhor, ele, aleluia, se reconciliou com o Senhor, e Deus fez uma mudança, uma transformação tão grande na vida do genro dela. Às vezes a tempestade, ela vem para transformar a vida de alguém. Às vezes Deus permite vir a tempestade para mudar o cenário da tua casa, para mudar o cenário da tua vida, para mudar a sua atitude diante de Deus. Existe tempestade que vem, não é para te levar à deriva, não é para que você morra, aleluia, dentro do mar, não. A tempestade, ela vem para te levar para um conhecimento mais próximo de Deus. Tem tempestade, irmãos, que vem para que você acorde e diga: Senhor, eu preciso me chegar ao Senhor, eu preciso pedir socorro ao Senhor. Eu disse: verdade. Ela disse: você não tem noção o que Deus fez. Levou ele para o vale da sombra da morte. O médico deu edito: não sai vivo. Mas o Senhor alcançou ele lá na UTI. Ele se levantou, foi para a igreja, se reconciliou, aleluia, aleluia, se reconciliou com a família. Hoje é um pai de família excelente, um marido excelente. O homem foi transformado no meio da dor. Existem problemas, existem desavenças, existem situações que vêm na vida do crente. Não é para nos derrotar, é para nos ensinar. Simples. Que verdade a gente pode extrair dessa parábola? A vida do ser humano, o cristão, é comparado a um barco ao alto mar. O mar é um mundo cheio de grandes tempestades e aflições, porque o mundo jaz no maligno. Quando a minha filha liga a televisão, às vezes de dia, que eu não gosto muito, e vai para aqueles programas da tarde que só vê sangue, estupro, violência, assassinato. Eu digo: minha filha, você está vendo aí? O mundo jaz do maligno. Porque ele sabe que um dia ele vai ser preso. E a igreja tem que triunfar no meio de tudo isso. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que o arrebatamento é real. Mas infelizmente, pastor Márcio, em muitas igrejas não se prega sobre o arrebatamento.
As virgens estão dormindo, aleluia, estão cochilando, o azeite está acabando, ela não percebeu. Mas Deus está dizendo para a crente aqui nessa tarde: abasteça a sua lamparina de óleo, abasteça, aleluia, a sua botija de azeite, porque Jesus está às portas. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O arrebatamento está sendo todo dia eu abro o Facebook, Deus recolheu fulano, Deus recolheu cicrano, pastor fulano, pastor Beltrano. Irmão, nós temos que estar preparados, porque Jesus vem. Enquanto Ele não vem buscar a igreja, Ele está dando experiência para você. Então aproveite a oportunidade, dizer: Senhor, eu preciso te conhecer melhor. Aleluia, aleluia. Me lembro de uma garota, uma jovenzinha. Ela fez uma peça teatral numa igreja que eu congreguei há muitos anos atrás, antes de ir para o Belém, sobre o Apocalipse, sobre todos os eventos que falam da volta de Jesus. Começou em Mateus 25, e ela fazia o papel de uma das 5 virgens, com a lâmpada na mão, uma jovem linda, de 22 anos, e eu percebi que ela chorava demais quando terminou aquela peça. Chorava copiosamente. Eu me levantei discretamente, dei a volta por trás, fui até o fundo da igreja, perguntei para ela: o que está acontecendo? Ela disse: essa peça que eu representei mexeu comigo, porque eu não estou preparada para a volta de Jesus. Eu fiz essa peça, mas eu não estou preparada. E ela chorava copiosamente. Chamei o pastor, chamei a esposa do pastor. Ela foi até a sala, conversaram, com certeza arrumaram uma situação, irmãos. Essa moça disse: eu não estou preparada, mas essa peça que eu representei sobre a volta de Jesus mexeu comigo. Eu sei que eu preciso rever os meus conceitos. Interessante que Deus fez uma obra tão grande na vida daquela moça. Depois de 2 meses, o Senhor recolheu ela para a eternidade. Mas ela chorava na peça, irmãos, que soluçava, principalmente a hora que escutou aquela voz: eis o noivo. E saíram as 10 virgens, as 5 virgens com azeite e com a lâmpada acesa, e as 5 não virgens, não prudentes, saíram correndo, pedindo azeite para cada um. E Deus está dizendo para alguém nessa tarde: busque azeite na minha presença. É tempo de nós nos abastecermos, porque nós não sabemos que hora vem tempestade, que hora que o mar se levanta. Então entra na presença de Deus. Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador de todas as coisas, da natureza. Ele tem o controle da natureza nas mãos. O vento ouve a sua voz e o mar se acalma quando Ele fala. Eu tive uma experiência no Belém do Pará, o ano passado, mês de setembro. Eu já contei aqui, vou recontar. Eu tinha pavor de mar. Irmão, se quisesse me matar do coração, fazer eu atravessar, nem o pé eu molho quando eu vou em praia. Quando eu vou, tenho pavor de água, pavor. E na minha volta, choveu a noite toda. Para vir de ônibus, a estrada seria muito perigosa. Acordei 7 horas da manhã. O irmão onde eu estava hospedado falou assim: missionário, arruma a tua mala, deixa tudo pronto. A senhora não pode voltar de ônibus. A estrada está intransitável. A senhora não vai chegar em Santarém de ônibus. A senhora vai de barco. Eu falei: meu Deus, justo eu, 8 horas em cima do mar. A minha barriga fez assim, borbulhou minha barriga. Eu falei: meu Deus, não tem como. A senhora vai pegar o barco 10 para as 11, vai chegar 19 horas em Santarém, dorme em Santarém, na casa de uma irmã. No outro dia a senhora volta para São Paulo. Eu falei: Senhor, e agora? Ele falou: e tem mais. Ora para que o rio não suba muito, que ele continue calmo, porque se as águas subirem, a embarcação vai ter problema, a viagem vai ser com problema. Eu entrei no quarto e falei: Jesus, eu não esperava por essa, mas se é da tua vontade que eu volte de barco, põe as tuas mãos, porque choveu demais aquela noite. Irmãos, era Belém do Pará, chove horrores. Eu disse: Jesus, era 10 horas da manhã, a chuva caía com vontade. 10h30, o irmão veio com o carro, com a mala, para descer para a margem do rio, pegar o barco, que a irmã estava me esperando, a irmã que ia comigo. Choveu muito, e disse: ora, vai orando,
Porque se essa chuva continuar, você não consegue chegar hoje em Santarém e a embarcação fica comprometida. Mais de 150 passageiros numa embarcação. Compramos a passagem, sentei, peguei a mão da irmã, 2 medrosas. Ela tremia e eu também. Eu disse, Jesus, desce aqui, que é nós duas. A bichinha estava branca, senão era uma gota de sangue. E eu dando uma de forte, né? Alguém tinha que ficar de pé. Agarrei, a mão dela estava gelada. Ela disse, irmã Cristina, nunca viajei de barco, apesar que eu sou paraíso, mas eu tenho medo. Porque a gente vê reportagens, barco que virou, barco que afundou, lá não sei aonde, no Rio Negro, Solimões, Tapajós, o Amazonas. Você vê essas notícias, você vai logo, a minha mente me remeteu a todas essas notícias. Agarrei a mão da irmã e disse, irmã, coragem, vamos orar. Oramos, e ligaram o barco, e a chuva foi acalmando. Ela disse, vamos lá na cabine do comandante? Eu falei, vamos. Eu com muita coragem, né, fomos até a cabine e falei assim, como é que vai ser a nossa embarcação? Ele olhou, tem uns aparelhos aqui, né, de comunicação, ele falou, olha, parece mentira, mas o mar está calmo. Eu falei, sério? Ele falou, com a chuva que caiu essa noite, começou a chover 7 da noite, era 11h30 da manhã, estávamos em alto mar. Uma hora eu estava no Solimões, outra hora no Rio Negro. Rio Negro não se mistura. Você olha, aqui está o Rio Negro, aqui está o Solimões, lá na frente o Amazonas. É a coisa mais linda. Tirando o medo, é a coisa mais linda. Eu disse, a senhora não imagina. Com a chuva que caiu essa noite, nós esperávamos que o nível do mar subiria muito. Aí o barco fica assim, ó, subindo e descendo. Mas olhando aqui, todas as aparelhagens, vamos ter uma viagem segura. Vamos chegar do outro lado às 19 horas. Eu disse, glória a Deus. A senhora tinha medo? Eu falei, pavor. Medo não, pavor. Que medo? Pavor. Mas fica tranquilo, pode voltar no seu lugar. Eu já trabalho há 30 anos pilotando barco. Já peguei situações terríveis de ter que atracar e não poder continuar. Mas nós vamos chegar em Santarém. Aleluia, mais ou menos lá para 19h10. Não foi 19 horas e 5 minutos, nós chegamos em terra, o barco encostou, fomos para a casa da irmã. Eu disse, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que Deus disse assim, Mar, te aquieta, viu, está indo minha serva aí. Fui eu que trouxe ela para essa cidade. Imagina na noite anterior, 7 almas se renderam a Cristo, 4 desviados voltaram para Jesus. Então imagina, aleluia, a retaliação. Mas Jesus estava no barco. Minha irmã, não importa o que está acontecendo, Jesus está no barco. Ele está dizendo, acalma o teu coração. A vida do ser humano é comparada ao barco em alto mar. O mar, aleluia, é um mundo cheio de grande tempestade. Satanás sempre procura afundar a fé de alguém, tentar afundar o barco de alguém. Mas Deus está dizendo, a alegria do Senhor é a tua força e a minha força. Aleluia, o Senhor está dizendo para você nessa tarde, não importa se o vento soprou na família, não importa se o vento soprou no desemprego, Deus está dizendo para você, aguarde só um pouquinho, porque eu estou chegando aí. Anabara, subida, mandarai. Aleluia, aguenta filho, aguenta filha, eu estou chegando, falta pouco, não entre em desespero. Aleluia, aleluia. Eu vou voltar lá esse ano de novo, vou de barco, vou voltar de barco. Gostei da experiência. Porque tudo que o inimigo quer é tirar a tua alegria, tirar a tua comunhão com Deus, tirar a tua paz. Ele quer destruir por completo a tua fé. As tempestades da vida têm como objetivo, irmãos, de nos levar a uma confiança mais forte, mais envolvida com Deus. E os discípulos não estavam entendendo. Mestre, acorda. Mestre, estamos morrendo. Mestre, o que nós estamos acontecendo aqui? Jesus calmamente se levanta. Aleluia. E diz ao mar, aquieta. E diz às ondas, te acalma. A ordem já foi dada. A ordem do Senhor já foi dada. Nessa tarde do dia 2 de março, aleluia.
Aleluia, a ordem já foi dada pelo Senhor. O mar vai se acalmar e você vai poder cantar e vai atravessar para o outro lado. Jesus está te ensinando algumas lições no meio dessa tempestade, te ensinando a confiar mais nele e não colocar sua confiança no homem. Aleluia, tem tempestade que vem para tirar a tua fé, roubar a tua confiança, roubar a tua comunhão, mas nessa tarde Jesus já está no barco dizendo: eu te convidei para estar comigo. Se eu disse que nós vamos passar para o outro lado, é porque eu dou a garantia que vamos chegar do outro lado. Então, meu irmão, alegre o seu coração. Veio a tempestade, o Senhor está no barco. Veio o vento, o Senhor está no barco. Veio o desemprego, o Senhor está no momento. Veio a dívida, o Senhor vai prover como pagar. A tempestade é para te ensinar, simplesmente. Eu aprendo com o Senhor. Aleluia. Engraçado que 3, 4 meses antes de eu viajar, Deus me deu um sonho. Que eu andava por cima de um grande mar. Falei para minha filha, das duas uma. Ou é alguma viagem que eu vou andar por cima das águas, ou é alguma prova que eu vou passar. Mas olha como Deus é lindo. O Senhor proveu, preparou tudo, acalmou. Porque tudo indicava que íamos ter uma noite muito difícil. Ia ter um dia muito difícil por causa da chuva. Mas o Senhor disse: vai, minha filha, antes de você entrar no barco, eu já estou lá. Aleluia. Tinha outros crentes na embarcação. Começamos a cantar um hino. Começamos a glorificar o Senhor. Aí tinha um cidadão lá com um radinho deste tamanho, num forró que só Jesus, aquelas músicas que só graça. Aí começamos a cantar baixinho. Olhei para outra irmã, vamos cantar. Aí ele disse assim: desculpa, viu, eu vou abaixar aqui o som. Falei: isso mesmo, coloca o fone de ouvido. Ele: ai, mesmo esqueci. Colocou o fone de ouvido e foi ouvindo o som dele. E a gente foi cantando. Ai, irmãos, que coisa gloriosa. Aquela hora me deu uma confiança. O Senhor disse: cala-te, irmã. Porque quando a tempestade vem trazendo muita confusão, muita conversa. E Deus está dizendo: cala-te, mar. Vento, aquieta, fica aí. O Senhor está dando ordem para alguém que está vivendo uma situação de muita confusão, de muita falação, de muito desespero. Ei, aquieta aí. Acalma aí. Calamandarabá, suba andará. Aleluia. Naquele dia, o Senhor estava dizendo, a multidão ficou na praia, Jesus ensinou. Ele entrou em um dos barcos e disse: agora vocês vêm comigo. Vocês vão ter uma experiência comigo hoje diferente. Eu não vou curar ninguém, não vou limpar leprosos, eu não vou curar ninguém, vocês vão ter uma experiência comigo. Jesus entrou no barco e os discípulos junto. Jesus está dizendo assim: a tua experiência é comigo. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. A sua experiência é comigo. Aleluia. Você não precisa se justificar para ninguém. O teu negócio é comigo. Você não tem que provar nada para ninguém. O negócio é comigo. E os discípulos obedeceram. Assim tem que ser conosco. Temos que ser fiel aos mandamentos do Senhor. Esse dia uma irmã me chamou e falou assim: missionária, a senhora está tendo a maior oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Eu: tá, pode falar. Então, eu estava observando isso, observando aquilo. Faz o seguinte, irmã, chegou a hora da senhora se dar bem na vida. Eu falei: mas minha irmã, vem cá. Você está confundindo as coisas. Deus não me chamou para se dar bem na vida. Deus me chamou para servir a Ele, fazer a vontade dEle, pregar a palavra dEle do jeito que Ele mandar. Mas, irmã, fulano, ciclano ganha X para o YouTube. Eu não vou fazer canal no YouTube. Quem cuida de mim é o Senhor. Eu não preciso. Querem postar, eu até deixo, autorizo, posto. Mas eu não vou, não tenho nada contra para quem faz. Eu não levo jeito. Eu até tenho dificuldade de olhar para a câmera. Agora que eu vi que ela está lá olhando para mim, eu tenho dificuldade. Você não acredita, eu tenho dificuldade de olhar para a câmera. Parece que não, né? Tantos anos pregando. Eu disse: não, minha irmã, isso não é comigo, não. Jesus está no meu barco. Jesus caminha comigo, me leva de um lado para o outro. O segredo é levar Jesus dentro do barco. O segredo, irmão, teu segredo, ele tem que ser o centro, o primeiro da sua vida. Quando Jesus é o centro de tudo, aleluia, você vai ter a força necessária para chegar do outro lado do mar.
Aleluia. Quando você coloca Jesus no centro da sua vontade, quando você coloca Jesus no centro de tudo, aleluia, Deus está dizendo, não se preocupe, que as demais coisas eu cuido. E a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que o barco já estava se enchendo de água. Quando a tempestade chegou até eles, aleluia, só ficou o barco dos discípulos, e os outros barcos todos voltaram para trás, porque Jesus queria ter uma experiência com eles, e eles com Jesus. Tem hora, irmão, que todo mundo nos abandona, todo mundo vira as costas, mas Jesus ficou no barco com os discípulos, todos voltaram para trás, e no barco estava Jesus. O problema é, eles precisavam confiar, que com a presença de Jesus, eles iam chegar do outro lado. Pronto. Na nossa vida acontece isso, já estou encerrando. Na nossa vida acontece isso, muitas vezes nós, irmãos, nós estamos cercados de pessoas, de amigos, que se dizem amigo, que nos acompanham até um certo ponto. Chega uma hora que todo mundo vira as costas. Porém, quando alguém te abandonar, virar as costas para ti, esquecer de você, não tem problema. Sabe por quê? Porque Jesus continua no seu barco. Se alguém te abandonou, virou as costas para você, a hora que você mais precisou, Jesus manda te dizer, eu não te abandonei, eu não saí dentro do barco, aleluia. A distância de uma margem para outra era de 12 quilômetros, aleluia. Jesus estava na popa do barco, dormindo. Agora imagina, o vento começa a soprar, os outros barcos começaram a voltar, pois eles sabiam que havia tempestade por aí, e Jesus estava descansando. Imediatamente os discípulos foram até Jesus, e disse, mestre, você não está vendo que a gente vai aparecer? Senhor, o senhor está vendo? Parece que eu vejo Pedro dizer para Tomé, meu irmão Tomé, eu conheço esse mar, viu? E a hora que a tempestade vem, ela vem com tudo. Pedro disse a Tomé, olha, eu conheço esse tipo de prova, eu conheço melhor do que ninguém, eu sou pescador. Agora veja, estava Tiago, Tomé, João, André, Pedro, aleluia. E Jesus dizendo assim, escuta, vamos pedir a opinião do mestre? Vamos falar com o Senhor para ver o que ele acha disso tudo? Às vezes você fica ouvindo a opinião deste e daquele e não pediu a opinião do Senhor. Às vezes você pede conselho para um, conselho para outro, cada um fala uma coisa, sua cabeça feia, um turbilhão. Então faz o seguinte, vai buscar conselho com o Senhor, vai pedir a opinião de Jesus, o que ele acha de tudo isso. Tem crente que ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz não sei de quem, ele vai ver previsões de horóscopo, ele vai ver a previsão não sei de quem, esquece de buscar a presença do Senhor. Então faz o seguinte, veio a tempestade, o mar está bravio, vá procurar Jesus, pergunte para ele, o que ele acha de tudo isso. Essa viagem vai seguir, essa viagem vai ter que prosseguir, aleluia, essa tempestade vai passar. E Pedro, com toda a sua força, ele sabia como lidar com tempestade, era pescador profissional, só que Pedro perdeu o controle, ele não conseguiu controlar o mastro e a vela do barco. Cada vez que ele tentava segurar, o vento arremessava com força, e Deus parece que vejo o Senhor dizendo, Pedro, tira a tua mão do mastro, tira a tua mão da vela, deixa que eu controlo o barco, deixa que eu controlo o mar, deixa que eu controlo as ondas. Pedro, você não está entendendo? Pedro era profissional, ele conhecia o mar da Galileia como ninguém, ele sabia muito bem como lidar. Pedro não conseguiu controlar, a situação estava caótica, mas o Senhor Jesus disse, agora chegou a hora, a obra tem que ser feita do outro lado, e você vai chegar do outro lado, e vai dizer, só o Senhor é Deus. Tira a tua mão do mastro da vela, solta o cabo da nau. Ei, convida Jesus agora, pede opinião para ele, busque a direção dele, fale com ele o que está acontecendo, e Jesus vai se levantar e vai dizer, deixa comigo minha filha, deixa comigo meu filho, eu tenho controle da natureza, eu controlo o vento, eu controlo a tempestade, eu controlo o mar, e você vai chegar do outro lado e vai dizer, só o Senhor é Deus. Quantos podem receber essa palavra? Diga amém. Aplaude a Jesus, vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos agradecer.
Olha, irmãos, quer pedir de oração aqui? Se eu for ler, vou tomar muito tempo. Denise com Covid entubada. Martins está com Covid entubado. Bernardino com 50% do pulmão comprometido. Cláudia está com... Irmãos, olha, só isso. Só Deus. Vamos orar por irmã Sônia Vasconcelos, obreira da Cefeia. Deu teste positivo do Covid. Tem uma pessoa pedindo oração para alguém. Espírito da loucura, misericórdia. Diga, o sangue de Jesus tem poder para Deus libertar essa mente perturbada de demônios. Viu aquele jovem que matou aquela moça no videogame? Segundo as notícias, ele estava preparando um ataque às igrejas evangélicas. Matou a coleguinha que foi jogar videogame com ele. É o tal do demônio do videogame que entra na mente da pessoa, né? Segundo ele, mas estão fazendo alguns exames para ver a mentalidade dele, as faculdades mentais dele. Ele ia atacar as igrejas evangélicas. Como Deus conhece o homem, né? Vamos continuar orando pelos nossos pastores, irmãos. Tem igrejas nos interior, em Paraná, eu estou indo para lá. Eu não sei nem como é que vai ficar, está tudo fechado as igrejas. Não tem nem culto online. Tem igrejas que nem entrar numa igreja com culto online, 9 viaturas de polícia. Não tinha ninguém presencial, só alguns obreiros fazendo culto online. Graças a Deus que São Paulo a gente está conseguindo, graças a Deus. Tivemos um culto abençoado final de semana na Matriz, ali na Catedral, tivemos Santa Ceia, e Deus está no controle. A tempestade ameaça, os ventos também, mas Deus se levanta e diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, acalma-te vento, aquieta-te mar. Vamos orar nesse momento, muitas necessidades para que o Senhor visite a mente desse jovem, repreenda esse demônio da loucura. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, queremos glorificar e exaltar o Teu nome nessa tarde, por esta palavra de incentivo, palavra de encorajamento, palavra de despertamento para a Tua igreja. E agora queremos erguer as nossas mãos aos céus, clamar por essas vidas que estão precisando de socorro. Esta irmã que está entubada com Covid, Senhor, a nossa irmã que deu teste positivo, Senhor, visita os hospitais agora, visita os UTIs, visita os prontos socorros, visita, Senhor, a pediatria, visita a mente desse moço que está perturbado com espírito de loucura. Vai de encontro dele agora, liberta, Senhor, desacorrenta a mente dele agora. Entra nessa casa, nessa família aonde a doença tem atuado, repreenda este mal agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Aquieta este vento e acalma este mar, como aqui foi pregado na tarde de hoje, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade aonde estiver esta pessoa precisando ser liberto desse mal, em nome de Jesus. A enfermidade bate retirada, a perturbação na mente, Deus, o Senhor é socorro. A irmã Neide veio aqui a semana passada, pediu oração e Deus resolveu. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá vitória ao teu povo, fortalece a tua igreja, desperta o teu povo, Pai, desperta o teu povo para buscar a tua presença. É que nós te pedimos e agradecemos. Deus pode dizer amém? Antes de entregar o microfone ao pastor Márcio, deixa eu só falar uma coisinha que o Senhor falou comigo agora. Vou falar bem pausadamente para vocês entenderem. O Espírito Santo de Deus disse a mim agora que vai dar uma vitória para uma pessoa, mas vai vir no meio de uma confusão. Uma confusão que você não vai entender nada. E fica quieto. Não abra a boca para não perder a benção. Vai vir com um reboliço, um vento. Não se assuste, a palavra foi ministrada. Deus vai dar vitória a alguém, ou que está nos assistindo, ou que está aqui, mas vai vir debaixo de um reboliço tão grande, que você vai dizer assim: meu Deus, aguarde, você vai testificar aqui poucos dias. Primeiro vai ter que vir o teste de Deus, depois vem a bonança. Primeiro vai vir a tempestade, vai vir com pé de vento, que só Deus. Mas depois, o Jesus no meio da tempestade vai se levantar, vai dizer: mar, aquieta, vento, te acalma. Fica quieta, não fala nada. Descansa, pega essa palavra, guarda no coração, vai para casa e vai dando glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.